Olá, amigas e amigos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz aí da Tristeza. Aqui é Felipe Mascarenhas, também aqui de Porto Alegre. É uma grande alegria poder, ainda que pelas ondas da internet, poder estar junto com vocês, compartilhando dessas reflexões nesses tempos desafiadores que nós vivemos, não é? Espero que em breve nós possamos nos reencontrar presencialmente aí, mas há profundas lições e muitas reflexões que nós precisamos fazer nesses tempos. E a primeira coisa que eu gostaria de convidar cada um que está nos acompanhando nesse momento a fazer é acalmar os corações. Eu sei que muitos de nós, nesse momento, nesses tempos, experimentamos uma ansiedade, angústia, medo, e são todas reações, sentimentos normais de nós experimentarmos diante de tantas mudanças tão rapidamente, que estão acontecendo de forma tão rápida. Então, é normal que nós experimentemos certas aflições, essa insegurança em relação ao futuro, ao que nos aguarda, às mudanças que nós estamos sendo chamados. E cada uma das pessoas está atravessando essas mudanças e esses desafios da sua maneira, com os seus desafios pessoais específicos e coletivamente. O mundo inteiro enfrenta também esse desafio. Então, uma das primeiras lições que o Espiritismo nos ensina diante dos momentos de aflição, desses grandes desafios que nós periodicamente atravessamos, seja individualmente, seja coletivamente, uma das principais lições é: nós somos espíritos imortais. E uma das premissas do espírito que está realizando uma jornada evolutiva é a transformação. Nós constantemente vivenciamos mudanças profundas, transformações. Às vezes elas são mais lentas, são menos intensas, menos perceptíveis. Por vezes, ciclos da nossa vida chegam mais intensos. São convites mais intensos à transformação, à renovação. Às vezes é no campo individual e às vezes é no campo coletivo, como nós vivenciamos agora. Então, um dos primeiros detalhes é: nós somos espíritos, então nós não morremos. Poderemos deixar o corpo físico, mas o nosso ser prossegue sempre. Já experienciamos, vivemos essa experiência da desencarnação e da reencarnação inúmeras vezes. E ainda viveremos outras infindas, inumeráveis. Então, quando nós nos angustiamos ante ao medo, ante essas tantas aflições que vão surgindo, é importante lembrar disso. E nesse processo, para serenar o coração, para serenar os nossos pensamentos, há alguns mecanismos, algumas ferramentas que são muito importantes. Que se nós já não cultivamos o hábito, é hora de iniciarmos. Quais sejam? A prece. A prece cultivada todos os dias, nos momentos difíceis, nos momentos tranquilos, para nos fortalecer, para nos dar base, sustentação espiritual, para nos conectarmos com o bem. A prece, a nossa atitude positiva interior, a nossa atitude de acolher, sim, compreender e tolerar e receber, acolher a nossa aflição, a nossa ansiedade e mesmo o nosso medo, mas não deixar que eles tomem conta da nossa vida. Ao perceber esse medo que se aproxima, a ansiedade, o desespero que por vezes bate à porta, busquemos a recordação de que somos espíritos. As lições, vocês estão ouvindo a Linda aqui ao fundo.
Busquemos a prece, a recordação de que somos espíritos em jornada evolutiva, dessa compreendendo que os desafios que surgem, os momentos de provação e de dificuldades, eles também são grandes educadores das nossas almas. A dor, o processo da dor, tem um papel importante na nossa trajetória evolutiva. Por vezes é somente dessa forma que nós vamos despertar para necessidades da nossa evolução. Então, nesse ponto aqui eu queria avançar. Primeiro, precisamos acalmar o coração, compreendendo que ninguém morre, nós prosseguimos sempre. E os desafios que surgem são importantes na nossa trajetória de evolução, de transformação, de renovação espiritual, em que nós atravessamos sempre, por vezes de forma mais devagar, menos intensa, por vezes num turbilhão de intensidades. E é preciso atravessar isso com muita fé e esperança. Então, a prece que nos ampara, que nos auxilia, que nos fortalece. A leitura edificante. Quantos livros espíritas, livros com mensagens edificantes que podem nessa hora nutrir o nosso coração, o nosso emocional. A ação no bem, o refletir para auxiliar também aqueles que nós possamos, que estejam ao nosso alcance, manter-nos saudáveis e tanto fisicamente quanto emocionalmente, mentalmente nesse momento, é uma grande ajuda que nós damos também. É uma grande contribuição nós nos mantermos bem, equilibrados, saudáveis, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para que nós também possamos contribuir com as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos e com as nossas ações também. Então, fatores indispensáveis: a prece, a leitura, a reflexão, a meditação, o cultivo da esperança, do pensamento elevado, nobre, sem desespero, acolhendo os nossos dias, os nossos momentos de aflição, de medo, mas sem que eles tomem conta e nos arrastem. Então, esse é um ponto importante. Acalmando o coração, serenando e buscando cultivar a esperança nesse momento, é importante, claro, que nós façamos uma reflexão, porque essa situação nos convida a enormes reflexões. Repensar hábitos, formas de viver, a nossa sociedade, a nossa coletividade. Um dos princípios mais fundamentais que o Espiritismo nos traz, que os espíritos superiores nos ensinam em O Livro dos Espíritos e que perpassa todo o Evangelho, é a principal chaga da humanidade. O maior entrave ao progresso dos seres, das sociedades, é o egoísmo. E aqui nos cabe uma reflexão profunda. Todos os males da humanidade derivam do egoísmo e do orgulho. É o que ensinam os espíritos superiores. E quando nós começamos a ler e a refletir nas situações que levaram ao que nós estamos experimentando hoje, as situações que nós presenciamos e que nos afligem tanto, nós vemos como lá na essência a nossa ação egoísta. Por exemplo, quando nós vemos como tem sido a nossa relação com a natureza, com os seres da natureza, por vezes nós pensamos sempre no nosso prazer, em satisfazer aos nossos desejos, às nossas demandas, sem parar para pensar que às vezes consumimos tão vorazmente coisas tão desnecessárias na maioria das vezes, que nós geramos um consumo tão gigantesco, nós alimentamos modos de produção, economias tão insustentáveis, que desequilibramos intensamente, profundamente a natureza.
o que gera também relações entre nós, entre as pessoas, entre os seres, extremamente enfermas, dolorosas, egoístas, que geram desigualdades sociais, que geram exclusão de muitas pessoas de acesso a serviços básicos. E o que nós vamos percebendo em situação como essa, como uma pandemia como essa que se espalha pelo mundo inteiro, é preciso cuidar uns dos outros. Se nós cuidarmos única e exclusivamente de nós mesmos, ou de um pequeno número de pessoas, seja da nossa cidade, ou só da nossa família, ou só do nosso país, ou só de um grupo dentro do nosso país, nós não conseguiremos vencer o desafio que se apresenta. É preciso, como ensinam já os espíritos superiores, que nós pensemos coletivamente. A felicidade não se constrói pensando de forma exclusivista, egoísta. Uma das grandes lições dos espíritos é a abnegação. Quando perguntaram para os espíritos superiores, quando Allan Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade, a resposta é que ele entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos. E isso nessa questão do Livro dos Espíritos, mas em outras, os espíritos, Kardec vai trabalhando a questão do egoísmo e os espíritos vão nos falando, por exemplo, quanto nós, quando nos vemos diante de uma situação egoísta por parte de outra pessoa, isso estimula o nosso egoísmo, porque nós pensamos assim, se o outro está pensando só nele, eu vou pensar em mim, porque ninguém vai cuidar de mim. E isso deixa cada vez mais um processo de contaminação do egoísmo. O egoísmo se espalha. Inclusive, o espírito que responde essa questão, lá no Livro dos Espíritos, fala justamente que o egoísmo ele se espalha como uma epidemia. É uma chaga, é uma moléstia moral e que ela se espalha como uma epidemia. E por vezes nós vemos isso materializado, biologicamente materializado. E não só os espíritos superiores já nos falavam disso, como os grandes avatares que passaram pela humanidade, como o nosso governador espiritual, o nosso mestre e amigo Jesus nos ensinou há 2000 anos, e os espíritos na codificação espírita vêm nos falar da necessidade de sairmos, de extirparmos de nossa alma, de nossa conduta o egoísmo. Hoje, inúmeros outros pensadores, diante da situação vivenciada na humanidade, em um mundo em que todos os países estão conectados, interdependentes. Uma enfermidade que inicia no interior de uma cidade, de um país, em poucas semanas está no mundo inteiro. Nós estamos conectados. E essa é uma profunda lição que nós precisamos aprender. Precisamos assumir a responsabilidade. Nós estamos aqui na Terra para fazer a nossa trajetória evolutiva, para nos tornarmos seres cada vez melhores. E precisamos lidar com a natureza, com os seres, com profundo respeito, assumindo nosso papel de espíritos imortais. Lembrando qual é a finalidade de estarmos aqui. Nós estamos na Terra para subjugar tudo e todos e submeter a natureza aos nossos caprichos pessoais? Será que esse é um pensamento de espírito que vem ao mundo com a finalidade de cumprir um papel importante que lhe cabe na Terra e nesse processo melhorar-se, desenvolver a sua inteligência, desenvolver formas de que o bem se estenda a todos, nos tornando cada vez mais instrumento da bondade divina, sendo cada vez mais um fluxo da força e do bem de Deus
para que ele flua e se espalhe através de nós mesmos, é claro que nós estaremos sendo os primeiros beneficiados nesse processo. Eu queria trazer aqui um pequeno trecho de uma obra muito interessante que eu estava lendo hoje, que é de um cientista, ele é Yuval Noah Harari. Nesse livro, Na Batalha contra o Coronavírus, faltam líderes à humanidade. E ao final do livro, veja só o que ele diz. Após fazer uma série de reflexões sobre o que nós vamos precisar fazer enquanto sociedade, ele fala muito da necessidade de união entre os países, entre as sociedades, entre as coletividades, para que nós possamos lidar com isso. O que vai muito ao encontro da nossa reflexão de extirpar da nossa sociedade o egoísmo. Nós precisamos pensar no bem de todos, tá? Não basta pensar no bem só meu. E ao final da obra, que está disponível no Kindle, em outras plataformas e também possível comprar pela Companhia das Letras, ele diz assim, veja só, neste momento de crise, ao final do livro, a batalha decisiva trava-se dentro da própria humanidade. E é muito interessante porque no livro A Gênese, de Kardec, o 5º livro da codificação espírita, no último capítulo também do livro, quando ele fala dos momentos de transição planetária pelos quais a humanidade já atravessava e segue atravessando, as principais transformações que aconteceriam seriam no interior das criaturas. Então, o que se remexe hoje não são só os hábitos exteriores que nós estamos tendo que mudar dentro das nossas casas, nas ruas e que vão mudar daqui para frente, mas são, sobretudo, hábitos que estão dentro de nós, formas de pensar, formas de nos relacionarmos com os outros, com o trabalho, com a natureza, com os seres, com os animais. A forma como nós nos temos nos relacionado com os animais. É importantíssimo repensarmos nisso. Nós pedimos auxílio dos espíritos, dos seres superiores para nos amparar nesse momento, e nós precisamos estender esse amparo que nós tanto queremos a todos os seres também, aos que nos seguem na jornada evolutiva passos atrás de nós, se nós pedimos ajuda daqueles que seguem à frente. A nossa relação com a natureza é muito importante. Então, aqui o Yuval fala dessa necessidade, dessa batalha que se trava dentro da própria humanidade. Lá na Gênese, o Kardec destaca o quanto há uma convulsão, uma transformação intensa dentro dos seres. Porque são hábitos, são mudanças, são pensamentos que se cristalizaram por séculos e séculos de formas de relação, de opressão, que nós oprimíamos uns aos outros, em que nós explorávamos povos, sociedades, em que nós procurávamos dar vazão aos nossos desejos, e agora a evolução impõe mudanças. A evolução nos impõe que mudemos. Porque se nós não mudarmos, a dor nos leva nesse processo, nos convida, nos empurra para as transformações. A vida do espírito é uma constante transformação e renovação. Mas ainda segue dizendo, se essa epidemia resultar em maior desunião e maior desconfiança entre os seres humanos, o vírus terá isso a grande vitória. Quando os humanos batem boca, os vírus se multiplicam. Por outro lado, se a epidemia resultar numa cooperação global mais estreita, triunfaremos não apenas contra o coronavírus, mas contra todos os patógenos futuros, contra todos os desafios biológicos que possam vir pela frente. O que estamos aprendendo aqui com esse pensador e
e com os espíritos superiores que já nos falam há muito tempo. Nós precisamos caminhar juntos, buscar um processo de pacificação dos nossos seres e de união, de não de homogeneidade, porque nós somos seres complexos e temos muitas diferenças, somos muito diversos uns dos outros e que beleza há nisso. Mas precisamos encontrar formas de respeito, de fraternidade, de solidariedade, de compreender e aceitar e aprender com as diferenças uns dos outros, porque nessa caminhada, se nós não buscarmos a união, nós vamos experimentar grandes dores. A evolução acontece por si. Cada um de nós escolhe se, nesse momento, aproveitará os convites que a vida, que o planeta nos chama para avançar, para progredir. Que nós escolhamos aprender com o momento atual, tomar as rédeas da nossa vida, compreendendo, eu sou espírito, o corpo físico é o meu instrumento de evolução, é a minha oportunidade de estar na Terra e contribuir com a sociedade. Por que gastar tempo com raiva, com ódio, com egoísmo? Por que não olhar para as nossas chagas e buscar o remédio e buscar o tratamento adequado para as nossas enfermidades morais? Quais serão eles, senão aqueles já prescritos pelo sublime médico das almas, Jesus? Amor ao próximo, perdão das ofensas, tolerância, fraternidade, solidariedade, compreensão, amparo à dor, ao sofrimento, trabalho incessante pela sua transformação moral. Aliás, assim nós reconhecemos o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega, que faz para educar, para domar as suas más inclinações e educar-se nessa trajetória, na busca da evolução, do bem para todos. Eu agradeço muito a atenção de todos nesses minutos e espero que tão breve seja possível, tão logo seja possível, nós possamos também nos reencontrar e sigamos com Jesus. Um grande abraço a todos.